gente, tudo bem? Eu resolvi fazer um vídeo, dessa vez, reunindo algumas pessoas portadoras de neuralgia do trigêmeo, e eu coloquei um tema nesse vídeo, né? O que seria ou qual seria o mundo ideal para quem tem neuralgia do trigêmeo? Bom, na verdade, o ideal mesmo seria não ter a doença, né? Mas já que a doença existe, o ideal, na verdade, seria respeito, empatia, pesquisas, médicos que conheçam, educação, porque muitas vezes somos destratados em pronto-socorros, principalmente públicos, conhecimento por parte de triagem médica, que quantas vezes você chega morrendo num pronto-socorro, mesmo usando às vezes o cordão de girassol, e a triagem médica é incapaz de passar você na frente, porque não conhece, não vê nada. Então, ainda que tua pressão esteja 18/11, por exemplo, 18/15, você leva lá a corzinha verde, tipo, pode esperar, né? Atenção das autoridades como uma doença rara, do jeito que as autoridades dão atenção a outras doenças raras que realmente possam dar atenção a nós. Que deixemos de ser cobaias, que na verdade nada mais somos do que cobaias, porque é muito comum você ouvir, principalmente em hospitais públicos, você ouvir assim: vamos primeiro fazer isso, aí se não der certo, aí a gente faz aquilo, aí se não der certo, a gente parte para uma craniotomia. Nós não somos cobaia, nós não somos lixo, né? Então eu acho que falta muita coisa ainda. Eu acho que isso é uma parte do que seria o mundo ideal. E vocês vão poder ver pelos relatos à frente que praticamente todos esperam a mesma coisa. E apoio. É isso que nós esperamos. Vejam agora a seguir o depoimento de algumas pessoas com neuralgia do trigêmeo dizendo o que seria o mundo ideal. Olá, meus amigos. Eu me chamo Hélida e eu sou portadora da neuralgia occipital e cefaleia crônica. Eu gostaria de pedir licença para vocês para ler um pequeno texto sobre o que eu considero um mundo ideal. Lidar com a dor crônica deveria ser, se houvesse empatia por parte dos médicos e autoridades governamentais com os pagadores de impostos que somos, nos seria dado o mínimo de possibilidade de tratamento no âmbito de tratar a doença e tratar o ser humano. Os portadores das neuralgias e das doenças crônicas, das dores crônicas invisíveis, mereciam ter um centro especializado em dor com médicos especialistas que soubessem tratar a patologia em conjunto com uma equipe multidisciplinar para lidar com um paciente que teve um diagnóstico com o qual ele vai ter que conviver para o resto da vida. Psiquiatras, psicólogos, para ajudar a tratar o emocional dessa pessoa, e abordagens alternativas como acupuntura, fisioterapia, osteopatia e outros. Sabemos que essas medidas são paliativas à dor, mas são importantes para oferecer uma qualidade de vida. Isso seria apenas respeito e credibilidade ao que a gente sente, né? Pois essa patologia é cruel e real. Ela existe, ela castiga, e muitas vezes nós somos tratados como cobaias, empurrados de um médico para outro, quando ele não sabe mais o que fazer, né? Já tirou de nós todo o dinheiro possível, somos mal atendidos por pessoas despreparadas. Enfim, só sabe a saga de ter dor crônica o portador. E um mundo ideal também seria onde pelo menos 50% dos portadores das doenças crônicas, nós como portadores, por mais difícil que seja, por mais penoso que seja, a gente precisa tirar um tempo, ou no momento que a gente não esteja sentindo tanta dor, né, um momento que a gente não esteja em crise, para dedicar à conscientização da sociedade, né? Pois se nós não fizermos isso, dificilmente vai haver quem faça. Obrigada.
O mundo ideal para os portadores de neuralgia do trigêmeo seria aquele onde os médicos se dedicassem ao desenvolvimento e aprimoramento de tratamentos mais efetivos, onde empregadores, colegas de trabalho e demais pessoas do nosso dia a dia tivessem mais compreensão com as particularidades dos nossos sintomas, especialmente onde as autoridades públicas levassem a sério essa doença, concentrando investimentos em pesquisas e fornecendo estrutura administrativa, previdenciária e financeira para portadores de NT que não podem trabalhar. Eu me chamo Michele, sou portadora de neuralgia do trigêmeo e anseio por um mundo assim. Muito obrigada. Bom dia, galera da neuralgia do nervo trigêmeo. Eu tenho essa doença faz 5 anos. Eu gostaria de falar para vocês que o mundo ideal para mim seria um mundo com mais empatia, com mais compreensão e mais amor. Oi pessoal, meu nome é Priscila Chaves, eu tenho esclerose múltipla e neuralgia do trigêmeo. O mundo que eu gostaria hoje era um mundo mais acessível a todas as pessoas que realmente necessitam de cuidados especiais. Nós que temos doença rara, muitas vezes, quando a gente busca ajuda nos hospitais, nós temos que relatar como é a nossa doença e como ela deve ser tratada, pois muitos profissionais da saúde, muitos deles não sabem o que é, nem imaginam. Então, o mundo que eu gostaria hoje é um mundo que profissionais da saúde se reciclassem a cada ano em busca de informações de doenças pré-existentes, doenças novas, doenças raras. Eu sei que é algo assim meio que difícil. Já fala raro é porque já é algo difícil, mas imagina quem tem e precisa desse cuidado e chega no hospital e cada pessoa que você fala, até mesmo um médico, não sabe o que é. Então o mundo que nós gostaríamos, eu quero, para mim, é um mundo mais acessível a informações, a cuidados, com mais amor ao próximo. Pois hoje em dia, se a parte farmacêutica não tem lucro, ela não tem interesse algum. Pois se é uma doença rara que quase não tem no mundo, para elas não tem qualquer validade. E isso para nós se torna algo muito triste, pois ficamos de lado. Então o mundo que eu gostaria realmente é esse: empatia, mais cuidados e mais estudos em busca de qualidade de vida, já que não conseguimos encontrar a cura. O meu nome é Marilene, eu tenho 51 anos, eu faz 3 anos que eu tenho essa doença, neuralgia do trigêmeo. É uma doença bastante complicada de ter um diagnóstico. Demorei muito tempo para também descobrir que era a neuralgia do trigêmeo. É uma doença muito difícil de ser tratada. Ela tem a cirurgia, mas o procedimento não é 100%. A gente tem riscos, né, de fazer os procedimentos cirúrgicos. Eu já fiz vários tratamentos para melhoria, né, e não deu muito resultado. Hoje eu tomo medicação e são medicamentos extremamente caros, para que a gente tome uma dosagem mais forte, né? E é uma doença que ela nos deixa muito triste, né? Ela tem esse poder de a gente não sabe como que a gente vai acordar. Então essa doença ela é muito grave, ela é uma doença raríssima e considerada uma doença raríssima. Ela ainda é muito desconhecida pelas pessoas e eu vejo isso com uma grande tristeza, porque realmente as pessoas não leem, não procuram saber como que é essa doença, né? O que é a neuralgia do trigêmeo, para poder entender um pouco mais e conviver com as pessoas que têm
né, essa doença rara. Eu tenho muito apoio da minha família, isso é muito importante, mas como eu falei para vocês, a gente nunca sabe como que a gente vai acordar e como vai ser o nosso dia, porque essas dores, elas são dores que elas vêm de repente e elas vêm mesmo para mostrar que elas estão ali, né, que ela tá ali e ela não sumiu, ela faz parte do nosso dia a dia, né? E é no trabalho, e é no lazer, e é em qualquer lugar. E tem várias coisas que têm um estímulo, né? Então, no meu caso, ela é muito estimulada por fala, por conversas, né? Tanto eu conversando como escutar conversas altas. Uma pergunta é: o que seria o mundo ideal, né, para o portador de neuralgia trigêmea? Primeiramente, é conhecimento, né, pela medicina, uma doença tão devastadora e só quem tem sabe, né, que destrói nossa vida, moral, finanças e tudo, que o INSS possa reconhecer, né, e ter mais acesso, né, a remédios. Me chamo Aline, sou de Fortaleza. Há 5 anos fui diagnosticada com a doença neuralgia do trigêmeo, e o que pode ser feito para melhorar a nossa situação seria médicos especializados, responsáveis e atenciosos com a nossa doença, que eles tivessem atitudes para que fizesse com que diminuísse nossas dores. Oi, turma da neuralgia do trigêmeo. Eu já vou fazer 4 anos que fui diagnosticada, e para mim um mundo melhor seria que as pessoas tivessem mais empatia, procurassem saber mais, conhecer mais a doença, para saberem do que se trata e o nível da dor. A pessoa não sabe o que é e fala tanto de coisa, mas, né, fazer o quê? E que os governos investam mais em pesquisas para que consiga achar uma cura para essa doença, que infelizmente a gente sofre e não tem cura. Estamos aí nas mãos dos médicos que também, né, não têm o que fazer com a gente. Então, para mim, um mundo melhor seria isso. E acordar sem dor. Para mim, não tem coisa melhor do que eu conseguir lavar meu rosto, escovar meus dentes, pentear meu cabelo. Viver a vida. Para mim seria o ideal. Oi, quero falar aqui sobre a neuralgia do trigêmeos. Pessoas que têm neuralgia do trigêmeos, ela não vive, ela sobrevive. Porque tem dia realmente que a gente quer tirar a própria vida. De tanta dor, de tanta facada. Eu me sinto como se fosse, eu digo até para minha família que é tipo uma faca tramontina na sua cabeça. Hoje, por exemplo, estou com essa faca, com essa pintura miserável, o rosto aqui é pomada benguê, dentro do ouvido, pomada benguê, eu boto no nariz para estar sentindo o cheiro de pomada benguê e coisas diferentes assim, fico colocando. Então, neuralgia do trigêmeo é realmente uma dor insuportável, que não tem vida. Acho que não tem vida, não. Olá, meu nome é Juliana Christman, eu sou portadora de neuralgia do trigêmeo bilateral, neuralgia do glossofaríngeo e fibromialgia. Um mundo melhor para alguém que tem dores crônicas, que tem neuralgia do trigêmeo? Bom, primeiro, o mundo ideal seria não termos essas doenças, não estarmos nessa condição. Mas, já que isso no momento não é possível, o mundo ideal seria aquele onde nós tivéssemos, onde as nossas doenças elas fossem disseminadas, os conhecimentos, os sintomas, para que todos soubessem, né, o que é a neuralgia do trigêmeo, o que ela causa,
né? Assim como a gente tem hoje outras doenças que são muito conhecidas do público, diabetes, hipertensão, que são doenças que também não se vê e que as consequências são complicadas, só que elas são silenciosas. A neuralgia do trigêmeo não, ela causa pânico, dores intensas para quem tem. E ela também é invisível, né? As outras pessoas não entendem, não veem. Então, seria o esclarecimento e a informação à população sobre a neuralgia, acesso mais rápido a exames, ao diagnóstico, a termos uma comunidade médica preparada para nos atender, para saber o que está acontecendo e qual a melhor conduta. Além disso, atenção por parte da comunidade científica e pesquisa para procurar a cura, a busca pela cura e não somente a remissão. É isso, esse para mim seria o mundo ideal para quem tem neuralgia do trigêmeo. Muito obrigada, até. Olá, boa tarde, eu sou Rosimari de Andrade dos Santos, sou esposa de Dejair Amaral dos Santos, somos de Bauru, interior de São Paulo. Meu marido é portador da NT há 18 anos e esta doença, 18, 19 anos, o que eu posso dizer para vocês? A princípio, ela foi descoberta, os médicos tratavam, mas ao mesmo tempo incompreendido, porque quando se falava que a dor não passava com a medicação, houve um médico aqui da nossa cidade que encaminhou para um psicólogo, não que o psicólogo não seja importante, porém, dizendo que a dor dele era psicológica. Olha o nível que se chega da incompreensão. Então, somos uma família, estamos sempre de montada com ele, meus filhos, minha família toda, estamos sempre apoiando, isso é primordial. Porém, há de se ter investimentos também, assim como há para as vacinas, para as doenças que surgem, por que não para a NT? Pesquisas. Por quê? Porque essa doença é tratada hoje em dia como medida com remédios paliativos. As cirurgias também paliativo, porque volta. Meu marido fez uma cirurgia em 2007, por 10 anos ele ficou sem dor, mas a dor voltou. Aí fez outra cirurgia do balão e a dor continua do mesmo jeito. Então há remédios paliativos e os outros órgãos com essas medicações todas. Então a gente clama aos governantes, clama a quem estiver do outro lado ouvindo, que seja voz representando a todos nós nos congressos com relação aos médicos. Pesquisas há de serem feitas, porque o sofrimento é grande, é conhecida como a dor do suicídio e é uma doença que, se não for tratada, as pessoas não aguentam. Eu sou uma pessoa que estou ao lado do meu esposo, porém há de se ter a ciência a favor dele e a favor de tantos que tem. Essa doença é silenciosa, ela silencia a pessoa, silencia a família. Ouçam a voz de todos que têm da NT. Olá, me chamo Thelma, moro na Bahia. Fui diagnosticada com neuralgia do trigêmeo há uns 2 meses, mas vinha com a dor há mais de 1 ano. E gostaria que os médicos eles entendessem melhor, principalmente na emergência, as atendentes tratassem a gente melhor. É isso que eu desejo. Olá, sou a Ana Carolina, tenho neuralgia do trigêmeo há 15 anos. O meu mundo melhor é aquele que o médico tenha mais vontade de aprender e nos ajudar com essa doença. Aqui em Alagoas, eu já procurei o deputado Léo Loureiro, procurei aqui meu deputado Mezek, procurei aqui o deputado Alfredo Gaspar, falo muito, mando muita mensagem, até hoje não foi respondida. O único deputado que me responde as coisas ainda é o deputado Fábio Costa. Ele tem falado comigo pelo Zap, ele disse que está lutando e eu acredito nisso, porque ele tem me respondido, né? O que eu peço para ele, para lutar pela neuralgia do trigêmeo. E
Agora vou tentar falar com o presidente da Câmara daqui de Maceió, para ver porque é muita promessa. Falei com um deputado também, Leonan, ele falou, ficou comovido na hora e tal, mas a gente vê que parece que eles não acreditam. É coisa assim que parece que não acredita. Mas eu creio que vamos lutar. Vamos lutar para que a gente seja reconhecido, não é fácil. As medicações são muito caro, muito caro. Todo mundo sabe disso. Até falar muito dói. Mas eu creio que vamos conseguir essa luta. Aqui em Alagoas, eu já procurei o deputado Léo Loureiro. Procurei aqui meu deputado Mezek. Procurei aqui o deputado Alfredo Gaspar. Falo muito, mando muita mensagem, até hoje não foi respondida. O único deputado que me responde as coisas ainda é o deputado Fábio Costa. Ele tem falado comigo pelo Zap, ele disse que está lutando e eu acredito nisso, porque ele tem me respondido, né? O que eu peço para ele, para lutar pela neuralgia do trigêmeo. E agora vou tentar falar com o presidente da Câmara daqui de Maceió, para ver porque é muita promessa. Falei com um deputado também, Leonan, ele falou, ficou comovido na hora e tal, mas a gente vê que parece que eles não acreditam. É coisa assim que parece que não acredita. Mas eu creio que vamos lutar. Vamos lutar para que a gente seja reconhecido, não é fácil. As medicações são muito caro. Todo mundo sabe disso. Até falar muito dói. Mas eu creio que vamos conseguir essa luta. O mundo ideal para nós portadores da neuralgia do trigêmeo seria um mundo com mais respeito a nós, que nós temos um tratamento e reconhecimento merecido, assim como algumas outras doenças, e que fôssemos tratados pelos profissionais de saúde que realmente conhecesse da doença e não tente adivinhar o que a gente sente. Olá pessoal, meu nome é Karina, sou portadora da neuralgia do trigêmeo. O que eu quero por um mundo melhor para nós, que as pessoas tenham mais empatia, conhecimento da doença, tanto os nossos familiares, tanto as pessoas que estão na nossa volta, principalmente os médicos, que a gente possa ter uma vida normal, sem dor, sem crise. Olá, me chamo Érica, sou portadora de neuralgia do trigêmeo. E o mundo ideal fosse que os médicos, principalmente os dentistas, fossem mais cautelosos ao tratar os pacientes. Dito que muitos dos casos de portadores da neuralgia do trigêmeo foram lesões após procedimentos dentários. Então seria maravilhoso que os profissionais da área da odontologia fossem mais prudentes, cautelosos, criteriosos no ato de realizar um procedimento dentário em um paciente. Hoje eu sou acometida pela pior dor do mundo devido a um canal odontológico. Um mundo ideal para as pessoas com neuralgia do trigêmeo. Bom, seria um mundo onde as autoridades fizessem mais caso, onde se investisse melhor na educação do pessoal da saúde, porque o descaso e o desconhecimento causam muito sofrimento para nós, no pronto-socorro. Seria um mundo onde você chegasse e o médico conhecesse sobre a doença e sobre o tratamento, para você não ter que estar explicando e reexplicando e recontra-explicando
no meio da dor intensa. Seria um mundo onde se investisse mais na investigação e procurassem a cura dele, assim como investem em tanta doença rara. Porque o problema é que a doença não mata. Então, como não mata, eles simplesmente deixam de lado. Como diz minha filha quando eu estou na crise. Calma, calma, gente. Dói muito, é dramático, porém não mata, tá? Se relaxem que ela não vai morrer por isso. E não é porque eu não vou morrer que não é urgente. Não é porque eu não vou morrer que não é necessário ser ouvido e atendido. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Adenides. Eu tenho 64 anos, sou de Florianópolis e portadora da neuralgia do trigêmeo. Como é sabido por todos, nossa doença é incapacitante. Ela é uma doença que nos deixa muitas horas vegetando, né? E o que a gente, é incurável, né? É incurável. O que a gente mais gostaria, entre tantas outras coisas, né? Em primeiro lugar seria a cura da doença, né? Que fosse investido mais, né? Porque a gente fala tanto de outras doenças que são incuráveis, mas se esquece que a neuralgia do trigêmeo, ela é incurável. E como eu já falei, extremamente incapacitante. Quem tem neuralgia do trigêmeo não vive, ela vegeta. Então, entre tantas outras coisas, né, são duas coisas que eu vou colocar aqui, além da cura, como eu já falei. Seria ser tratado com o mínimo seria o respeito pela equipe de saúde, que muitas vezes a gente não é tratado assim. Quando a gente pega alguém, uma equipe que nos trata bem, a gente fica feliz, né? A gente se sente outra pessoa, né? E isso não teria que ser algumas, teria que ser sempre, né? Eles nos tratam como se a gente fosse uma dependente química, muitas vezes, né? É até engraçado quando a gente fala isso, mas é verdade. Então isso seria uma das coisas. Outra coisa é que ela fosse reconhecida nacionalmente. Ela é uma doença extremamente incapacitante. A dor que se sente, os choques que se sente, é uma coisa indescritível, não dá de se descrever. Não dá de se descrever. Quando o médico pergunta pra gente de 1 a 10, se a gente pudesse dizer, não é de 1 a 10, é de 1 a 100. Então, são essas duas coisas que eu gostaria de deixar aqui, né, o registro. Uma boa tarde a todos. Para mim, o mundo ideal seria aquele com pessoas com mais empatia, profissionais com mais conhecimento e com melhor acolhimento. Olá pessoal, sou Danila e faz 4 anos que fui diagnosticada com neuralgia do trigêmeo, e o meu mundo melhor é que as pessoas se interessam em conhecer mais sobre a doença e que elas venham ter mais empatia sobre nós. Não nos julgue muito, não nos julgue pela dor, e que os médicos venham entender um pouco mais sobre ela. Olá, meu nome é Maria, tenho 38 anos, sofro desde 2019 com a neuralgia do trigêmeo. Os pacientes vítimas da neuralgia do trigêmeo pedem socorro. Precisamos urgente de profissionais que realmente saibam o que é neuralgia do trigêmeo. Precisamos de direitos ao auxílio saúde, pois além de sofrer com a neuralgia do trigêmeo, sofremos com o desemprego e o custo alto de medicações.
Há uma grande necessidade de ajuda das autoridades em socorro dos pacientes com neuralgia do trigêmeo. Digo socorro, pois estamos exaustos de buscar ajuda e não alcançar. Não queremos ser um peso para a sociedade nem para nossos familiares. Precisamos de pessoas que nos ajudem de verdade. Esse é o mundo ideal para uma pessoa que sofre com neuralgia do trigêmeo. Pois além da neuralgia do trigêmeo, sofrendo com dores no estômago, outras doenças vão aparecendo pela questão de tanta medicação que a gente toma. Muitas pessoas estão sofrendo com dores no rins, pedras na vesículas e outras demais doenças. A depressão, a síndrome do pânico, a ansiedade tem tomado conta das pessoas que sofrem com neuralgia do trigêmeo. Nós precisamos urgente de socorro. Não aguentamos mais viver uma situação em que as pessoas olham para nós e dizem: você não tem cara de doente, você não parece doente. Mas a neuralgia não tem cara. A neuralgia do trigêmeo a gente não vê, a gente sente. Olá, meu nome é Glauciane, sou de Guarulhos, tenho 46 anos e eu descobri a neuralgia já vai fazer 2 anos, né? Agora em agosto. O que eu gostaria de futuro para nós, na verdade, é uma cura, né? É isso que eu gostaria. Mas se não for possível, que pelo menos as pessoas conheçam mais a doença, que as pessoas se sensibilizem mais com a nossa doença, né? E não achem que é uma brincadeira, porque não é, gente. É uma coisa assim que só você tendo para você entender, né? A gente não é disfarce, não é manha, é uma coisa assim que as pessoas às vezes que não acreditam, eu gostaria que elas tivessem, não é querendo mal, mas eu gostaria que as pessoas tivessem um dia dessa doença para verificar que não é uma brincadeira, tá? Então eu gostaria que mais conscientização. Eu sou farmacêutica e aonde eu tô, eu conscientizo todo mundo ela já sabe o que é neuralgia. E eu descobri uma enfermeira portadora também da mesma doença que eu. E a gente ficou, assim, como se fosse... eu acho que essa doença, ela cria uma simpatia, né? Porque eu nem conhecia essa enfermeira direito. Quando ela me falou que ela possuía essa doença, é uma simpatia antecipada que eu tive por ela. Oi, meu nome é Ana Maria Alves e eu tenho neuralgia do trigêmeo. Eu ando com esse crachá de girassol, identificando aqui meu nome, identificação, Ana Maria, o médico que fez a cirurgia, a primeira e a segunda cirurgia, Dr. Arnon. Quer fazer a terceira, mas é uma doença que a gente sabe que não tem cura, mas as autoridades não estão nem aí pra gente. A gente não tem vida, eu não tenho vida, ninguém tem vida própria, ninguém suporta, é dor, é buraco na cabeça, é muita dor, só sabe quem tem. A família minha chora muito comigo, eu às vezes digo que estou bem, não estou bem, o rosto todo dormente da segunda cirurgia. Não temos vida, esperamos que as autoridades lutem por nós. Eu não posso ver um político na minha frente que eu procuro e explico para eles dizem que vão lutar, mas está nem aí. Mas eu creio que um dia nós vamos conseguir, porque esse Deus que permitiu essa dor na gente, ele vai encontrar um anjo que lute por nós. O anjo que já luta aqui por nós é nossa amiga Tati Coledan, que eu não conheço pessoalmente, mas eu vou ter a honra de conhecer. Mas a luta é grande. Onde eu ando, pode ser para onde for. É dentro de casa o dia todo, é o dia todo com isso aqui, o dia todo com essa identificação. Não é fácil. Olá, meu nome é Weslene, tenho 46 anos e tenho neuralgia do trigêmeo. A pergunta é: o que seria o mundo perfeito para quem tem neuralgia do trigêmeo? Não tem um mundo perfeito, porque as pessoas não reconhecem que não temos um transtorno, nós temos uma doença, e é uma doença grave, é uma doença séria, é uma doença que tira a nossa paz, a paz dos nossos familiares. Então, para viver um pouco melhor, nós precisamos que o sistema de saúde, a indústria farmacêutica e os órgãos públicos conheçam um pouco mais, um pouquinho mais, para que tenhamos respeito e dignidade.
porque essa doença, ela faz com que não consigamos viver em sociedade. E depois do reconhecimento desses 3 órgãos, aí sim podemos ter um pouco de dignidade e sim viver em sociedade. Mas o mundo perfeito, por enquanto, não temos. Infelizmente, porque pessoas só nos criticam, sem ao menos conhecer, sem ao menos saber o que tem dentro do nosso coração, o sofrimento que passamos, a dor que passamos, é uma dor sem limite. E é isso aí. Como seria o ideal de uma pessoa com neuralgia do trigêmeo? O ideal seria a pessoa poder falar direito, comer direito, sentir direito, beijar direito, poder ir para um lugar sem dar furo, porque às vezes você não está bem. Poder fazer as coisas sem medo de que na hora vai dar dor, que nem agora. Então, podia ser uma vida assim, de uma pessoa que pudesse fazer as coisas normal. Isso seria, para mim, o ideal de uma pessoa com neuralgia do trigêmeo. O problema é que a ciência não dá importância para a nossa dor. Por quê? Não sangra, não incha, só eu vejo, ninguém mais vê. Aí outra também, que você pudesse sentir essa dor sem que alguém duvidasse dessa sua dor. Porque às vezes tem gente que fala que é frescura, que você tá falando demais, que você é cheio de tititi, né? Então, o pior é a dúvida das pessoas, que as pessoas têm por você sentir essa dor. Então, tem muito mais, mas não cabe. É isso que seria para mim. Olá, meu nome é Sandra, sou portadora de neuralgia do trigêmeo desde janeiro de 2020 e é uma dor alucinante em falar sobre ela e um mundo ideal para nós, portadores desse absurdo de dor. Bem, o mundo ideal seria quando houvesse uma cura. Se não houvesse essa cura, pelo menos um tratamento eficaz para que nenhum de nós venha a sentir essa dor. Boa noite, eu sou a Isabelle. A minha mãe chama Débora. Ela sofre com a doença crônica de neuralgia do trigêmeos, uma doença muito difícil. É camuflada, digamos assim, não tem aparência, porém é muito triste, muito dolorida. Ela sofre muito com isso e quem tá ao redor também sofre. Só a gente que convive sabe como é difícil as crises de dor, os choques que ela sofre, o frio, o vento, não é fácil lidar com isso. Então eu venho aqui por meio desse vídeo pedir para que as pessoas se conscientizem mais sobre isso, tenha mais informação, respeitem a dor, porque se você não sente, você não sabe como é, então não fale. Então eu peço empatia por todos, eu peço respeito, peço também que o governo, a saúde, médicos, enfermeiros, todos trabalham na área da saúde, busquem saber mais sobre isso, porque no pico de dor eles não conseguem dizer o que está sentindo. Então busquem informações, estudem,
que haja um lugar onde possa acolher as pessoas que sentem isso, principalmente a minha mãe que sofre com isso. Venho encarecidamente pedir para que ajude a gente, compartilhando, mostrando para as pessoas, mostrando para o mundo que isso existe. É difícil, não é fácil. São surtos, são dores insuportáveis. A gente sofre vendo isso. E todo mundo ao redor também sofre como ela. Então a gente pede isso. Os remédios são caros. Então esse é meu relato como filha da minha mãe. Agradeço a todos. Boa noite, eu sou a Débora. Eu tenho neuralgia do trigêmeos. E meu mundo melhor seria sem a neuralgia, sem as doenças ocultas. Mas como não dá, o meu mundo melhor seria, primeiramente, a empatia das pessoas ao redor, as pessoas ter mais compaixão, abraçar, conversar, dar atenção, porque a própria doença nos faz confinar, se esconder, o pânico, a ansiedade, o medo da crise é o tempo todo. E a dor é imensurável, não tem explicação. Gostaria também de ter um local onde poderíamos correr numa hora de emergência e não ter que se explicar e nem explicar sobre a doença, porque não dá. A gente não tem como falar sobre a doença no auge da dor. Então, um hospital, um posto, algum lugar onde fosse especializado nesses tipos de doença ocultas, principalmente a neuralgia, que chegássemos e já fôssemos atendidos, desde o atendente, médico, enfermeiros, todos soubessem e nos tratassem com muita emergência. E também a conscientização do governo, dos estudos, dos médicos se empenhar mais para estudar e saber a fundo. Gostaria também de uma ajuda, a gente precisa de ajuda do governo, porque nem sempre conseguimos trabalhar, mas sempre recolhemos, a maioria. E na hora de passar por uma perícia, somos negados, ou humilhados, ou até mesmo precisamos de ajuda. Bom, acho que o mundo ideal para a pessoa portadora de neuralgia do trigêmeo seria um mundo que as pessoas reconhecessem a doença, sabe? Tivesse um pouco mais de empatia, que a gente tivesse uma segurança, assim, digo, até pelo governo, direito aos benefícios que outras pessoas com outras doenças têm, a gente não tem, tipo, direito a nada. Por ser uma doença rara, por a medicina não avançar. E, bom, acho que o mundo ideal, claro, não faltariam muitas coisas, ter políticas públicas, por conta da doença, a gente ter um amparo maior. Eu acho que tudo isso, assim, facilitaria um pouco sobre o que a gente passa, que não é nem a metade, né? Meu nome é Tatiana, eu sou portadora da neuralgia do trigêmeo há 10 anos. Eu sinto que eu não vivo mais, eu apenas existo. Eu tive que parar de trabalhar, eu tive que parar de fazer as coisas que eu fazia antes, que eu não consigo mais fazer. Eu mal consigo falar, eu mal consigo expressar o que eu estou sentindo. E um mundo melhor para mim seria um reconhecimento mais amplo e mais digno por parte médica, a busca da cura. Uma vez eu escutei dizer, eu estava em momentos de crises, eu estou gravando esse vídeo, mas eu não sei daqui a quantos minutos os choques vão voltar. E uma pessoa disse assim, calma, vai passar, essa doença não mata. Sim, essa doença ela não mata, mas ela faz perder a vontade de viver. E quantos casos já tiveram de pessoas que tiraram sua própria vida porque não aguentavam mais tanto sofrimento, tanta dor, tanto descaso. E o desejo do meu coração, um mundo melhor para mim seria isso, a busca da cura, tratamentos com dignidade, reconhecimento por parte médica, para que todos nós que temos essa doença, essa enfermidade terrível, possamos voltar a ter a vontade de viver. E viver sem dor,